Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. Amanheceu friozinho, choveu, graças a Deus. Deu uma refrescada porque o ar tava muito carregado, muita queimada aqui na minha região. Enfim, vim arrumar minha bagunça. Ah, quem mexe com artesanato, costura, sabe do que eu tô falando. Nem sempre é fácil manter a organização. Mas não vim falar de organização, não. Eu vim mostrar pra vocês que como eu tava arrumando, embalando as coisas já para fazer as entregas, eu fiz algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês. Não gravei o passo a passo, mas vai ser facinho. Eu queria só mostrar para vocês terem ideia de reutilizar, reaproveitar e ressignificar as coisas, porque às vezes a gente tem o produto e talvez apenas com uma capa você consegue mudar o visual e consegue aí usar por muito, muito tempo. E foi o que eu fiz. Na verdade, são peças para bebê, que é um trocador, uma almofada de amamentação e um ninho, né? O ninho, na verdade, eu mesma fiz e eu dei para o meu afilhado e agora a minha comadre quer que faz uma nova capa para ela poder dar para o sobrinho dela que vai nascer. Como o Gabriel já cresceu e não está usando mais, aí ela resolveu fazer essa capa e dar pro sobrinho dela que tá para nascer. Então eu vou virar e vou mostrar para vocês como que ficou o kit, né, o joguinho. Ela escolheu um tecido bacana e eu vou mostrar para vocês. Vou virar a câmera, tá? Ah, mas antes eu tenho um pedido para fazer para vocês. Curte, se inscreve no canal, assim você vê todas as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E às vezes pode ser alguma coisa interessante que você consegue fazer aí e aí você vai acompanhando, tá? Então agora sim eu vou virar a câmera. Então, primeiro que eu quero mostrar pra vocês, ele é bem grandão, né? É o ninho. Essa aqui, gente, é uma peça que parece que não tem utilidade, mas tem. O bebê, às vezes, a gente quer deixar ele perto, no sofá, e a gente tem um pouco de receio, né? Que tá meio duro. Então, aqui, ó, tem uma espuminha, né? Ela é bem firminha, mas ela é macia, né? Perto do sofá, que às vezes a gente acha que sofá é um lugar que todo mundo senta. Então você acaba colocando no ninho. Em cima da cama, às vezes você tá trocando e quer deixar a criança por perto, não quer deixar dentro do carrinho ou dentro do berço, você coloca ela deitadinha no ninho, que ela vai ficar bem confortável. Então aqui, vou explicar para vocês o que eu fiz, ó. Aqui, essa espuminha aqui, não parece, mas ela é quadrada, tá? Ela tem aproximadamente 55 por 72, tá? Então, 55 por 72. Aqui, o que que eu fiz? Aqui é de amarrar, porque você pode deixar, ó, tô gravando com uma mão, ó, tá vendo? Desamarrei. Então, ele pode ficar assim aberto também, mas eu acho melhor deixar ele fechado, né? E aqui eu fiz ele de amarrar também, tá vendo? Você tira. Se você quiser lavar, acontecer alguma coisa, você achou que você precisa lavar, você tira o lacinho aqui e consegue tirar a espuminha de dentro para poder lavar. Aqui tá encapada com TNT daqueles mais grosso, né? Que não teria necessidade de colocar um outro tecido. Então, amarra aqui e amarra aqui para você poder deixar certinho o ninho. Assim ele tá grandão, mas você pode puxar ele pra cá, que ele é bem molinho e ele vem. Então, se você amarrar ele mais justinho, ele vai fechando, entendeu? Então, aqui, por dentro, o que que eu fiz? Deixa eu segurar aqui e eu vou desamarrar pra vocês verem aqui. Aqui, por dentro, tem um enchimento de aproximadamente, eu fiz, olha só, tá vendo?
eu fiz... Não fiz redondo, né, gente? Fiz quadradinho, depois ele vai dando formato. Então, eu fiz aqui 50 e dobrei no meio. Deu 25, tá? Fiz um pouquinho mais de 50 para poder dar um pouquinho mais de 25. Porque aqui, essa medida do tecido daqui até aqui, ó, é 25. Eu vou mostrar a outra capinha, que era do Gabriel, que vocês vão entender. E aqui eu fiz simples, ó, de puxar e amarrar com o próprio tecido. Fiz uma tirinha, que é bem fácil de fazer. Vocês vão fazer aí sem dificuldade nenhuma. Eu vou tirar esse daqui e vou pegar a capa para mostrar para vocês. Ó, essa daqui era a capa que tava. Então, por essa daqui dá pra vocês verem. Tá vendo? O mesmo esqueminha do outro, com a tirinha pra puxar em tecido, né? Que aí puxa, amarra do mesmo jeito. Aqui também, que é onde vai a espuminha, que a criança vai deitar. Então, aqui, ó, daqui a aqui, tem 25. Só que você tem que cortar 2 vezes, pra ficar os 2 lados, tá? Esse tecido aqui do meio, que é onde vai a espuminha, ele tem 55 por 72. E aí, olha só, ele desmonta sem o enchimento, como que ele fica. Tá vendo? Pra costurar isso aqui, vocês vão costurar de que forma? Vai pegar esse tecido aqui, frente com frente, e vai posicionar essa parte aqui no interno. E vai fazer a costura em toda a volta. Chegando aqui, você vai fazer a costura na sequência para poder dar o fechamento. Não tem segredo, gente, facinho, tá? Então, esse aqui era a capa do Gabriel e agora eu fiz a capa que vai ser do priminho dele, que a Thaís vai dar de presente pra cunhada dela. Então, esse é o ninho. Aí, eu fiz também a capa da almofada de amamentação. Então, essa almofada já existia, então eu fiz só a capa, que também não teve segredo nenhum. Peguei a capa anterior, que inclusive ela tá aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Coloquei o zíper. A qualidade hoje aqui tá daquele jeito que vocês sabem, né? Ó, coloquei o zíper mais próximo da cor que eu tinha aqui, do azul. E a outra capa, ela tá aqui embaixo, tá vendo? Eu não tirei porque provavelmente depois essa capa ela fica perdida, né? Então, falar assim, ah, vou usar depois. Não vai usar, né? Então, eu já deixei por baixo para não ter que ficar guardando em outro lugar. Com certeza, quando a gente tem bebê, a gente tem tanta coisa para guardar que não tem gaveta suficiente para ficar guardando mais capa e capa. Então, deixei por baixo mesmo. Se ela tá fofinha, tranquilo. Então, esse aqui, ó, não tem segredo, né? Fazer a capa, só recortar por cima da outra. Mas caso vocês queiram fazer uma do zero aí, só pra vocês terem ideia, vou dar mais ou menos as medidas aqui, ó. Você vai pegar aproximadamente 30 centímetros aqui para cada perna, né? Um vãozinho entre uma e outra para poder cortar. Você vai precisar de uns 15 a 18 centímetros, de acordo com o interno que você queira, né? E na altura aqui, total, ela vai ter aproximadamente, você precisa cortar o tecido com quase uns 57, 58, para poder ter a margem de costura. Mas é facinho, você consegue fazer esse círculo aqui, ó, na mão, no olho. Não tem muita dificuldade, não. E tem moldes prontos também se a gente entrar aí no Google, a gente consegue achar bastante coisa pronta também. É só imprimir que a gente consegue fazer bacaninha, né? Quem tiver dificuldade, dá um toque que eu ajudo, tá? Então, aqui foi a capa da almofada de amamentação. E tem mais uma peça. Eu vou pegar aqui, que tá aqui em cima. Deixa eu tirar daqui. Que é esse trocador aqui. Esse trocador, ele, na verdade, ele é novo, né? A espuma foi comprada nova,
né? Numa loja de roupinhas de bebê que a gente encontra aí. E a capa dele original tá por baixo. Tá aqui, ó. Que era uma capinha azulzinha. E por que que não deixou essa? Porque a decoração do quarto do bebê é toda em ursinho assim. Então, eu fiz uma capa para poder ficar tudo bonitinho, decorado tudo igual. E essa espuma aqui é aquela que ela tem um ressalto, tá vendo? Parece que ela faz uma cavinha aqui e aqui. É como se o bebê ficasse aqui e encaixasse, porque aí, né, se ele der uma viradinha, a gente dá tempo de dar uma segurada, né? Então, aqui, olha, eu fiz acompanhando no desenho da espuma, né? É só riscar de acordo com a espuma, mede 1,5 cm, 2 a mais para poder dar a margem de costura e costura, né? Por trás aqui não tem zíper, não tem nada, é só o tecido transpassado para poder não ficar saindo. E até porque não vai sair mesmo, gente, esse protetor aqui, né? Esse trocador, não é protetor, ele vem com uma capa, veio já com um plástico, tá vendo? E aí, é bem simples. Se não tivesse, eu até ia fazer, porque um trocador só de tecido ficaria um pouco inviável, porque a gente sabe que vai trocar o bebê e às vezes acontece algumas coisinhas que, né, nem sempre daria para ficar trocando o tecido. Então, aqui é um plástico só em volta e com essa amarraçãozinha aqui, ó, duas. Tá vendo? É bem simples. Eu vou colocar ele dentro aqui do trocador para vocês verem como que ele fica. Ó, então aqui eu coloquei o plástico para vocês verem como fica. Então, ó, amarradinho desse lado e amarradinho do outro lado lá também. Então, o plástico para poder proteger na hora que você vai fazer a troca do bebê. Bem simples, bem prático. Tem uns que a gente encontra para comprar, que é só a espuma lisa, que é mais fácil de fazer a capinha ainda, porque aí é reta, não tem dificuldade na costura, no corte do tecido. E aqui, gente, eu usei aproximadamente para fazer os três, né? A capa dos três, do trocador, da almofada de amamentação e do ninho, eu usei uma média de quase 3 metros de tecido, tá? Porque são peças grandes, né? Inclusive o ninho foi o que usou mais tecido. Eu acho que ele usou um pouquinho mais de 1,5, tá? E aqui, nos dois, deu mais ou menos isso, quase 1,5 também. A situação desse tecido, o que acontece? Ele tem um desenho, então não adiantava eu fazer o corte na transversal. Eu tenho que acompanhar o tecido, o desenho no sentido do tecido. Porque se eu cortasse ele sentido contrário, né, com as carinhas para cá, não daria um visual legal. Mesma coisa aqui do ursinho, né? Se eu fizesse ele com a carinha pra cá, também não ficaria bacana, né? Então, gostaram? Ficaram até aqui? O que vocês acharam? Vocês fazem aí esse tipo de trabalho? Me conta. Eu vou ver se eu consigo fazer algumas coisas, mas mostrando passo a passo no corte, para vocês irem acompanhando. Aqui eu acho que não tem segredo nenhum, mas se vocês quiserem eu até faço um passo a passo desses daqui com você, para vocês poderem ir acompanhando, tá? Coloca aí nos comentários que a gente grava no próximo. Um beijo e até a próxima, pessoal!